Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor, amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos todos. Que Deus possa, no primeiro dia da semana que você escolheu, vir até a casa de Deus para orar, para louvar, para se confraternizar, para estar em comunhão com os irmãos. Então fique à vontade nesse lugar. Eu queria que nós meditássemos em um texto do Evangelho de João, o capítulo 14, a partir do verso 1. João 14, do verso 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Vamos orar, irmãos. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, nós, diante da tua presença, nos apresentamos como família, como corpo, como irmãos, e te pedimos, Santo Espírito de Deus, fala conosco através da tua santa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos. Amados, esse texto do Evangelho de João fala dos últimos momentos de Jesus antes de ser entregue para Roma, para a igreja da época, para os fariseus e etc. É um trecho que Jesus senta com os discípulos para ceiar uma última vez. Ele senta com aqueles 12 homens e naquele momento ele começa a fortalecer os discípulos, começa a confortar os discípulos, começa a falar palavras de esperança para os discípulos. Porque era um momento, irmãos, que Jesus ia ser entregue, estava prestes a enfrentar a crucificação. E nesse momento, ele chama os discípulos, ele ceia com os discípulos. E naquele momento de insegurança e preocupação, ele professa, fala, ele diz isso que acabamos de ler. Irmãos, eles estavam talvez confusos quando Jesus falava que ia ser morto, quando Jesus falava que ia ser entregue na mão dos sacerdotes. Talvez eles ficavam confusos, como muitas vezes eu e você ficamos no dia a dia da vida. Mas mesmo eminente a morte de Cristo, ele oferta palavras de conforto. Mesmo no momento de maior angústia de Jesus, ele cuida daqueles que são seus. Mesmo no momento que Jesus estava para encerrar a sua obra aqui na terra, ele encoraja os seus discípulos. Ele poderia estar concentrado nas próprias lutas, irmãos. Como em Getsêmani, como no Getsêmani, ele expressa um pouco da sua humanidade, dizendo: passa de mim esse cálice, todavia não faz como eu quero, e sim como tu queres, Jesus diz. Mas ele escolhe se preocupar com os seus discípulos. Os versículos que nós lemos, esses 3, são palavras de Jesus, dirigida aos seus discípulos, em um momento de ansiedade e incerteza. E eu queria conversar com vocês rapidamente, irmãos, sobre isso. Sobre, muitas vezes na vida, andarmos ansiosos, muitas vezes na vida, andarmos inseguros, muitas vezes na vida andamos preocupados, andamos muitas vezes sem saber o que falar, o que pensar. E eu queria meditar com os irmãos nessa passagem e falar um pouquinho sobre segurança. Mas segurança em quê? Falar um pouquinho sobre certezas. Mas certezas em quê? O que vale a pena eu meditar?
O que vale a pena eu colocar as minhas esperanças, segurança, certeza? Existe uma coisa que vale a pena você fazer isso. Existe uma coisa que vale a pena eu e você apostarmos, como dizem por aí, todas as fichas. E essa coisa, ou essas coisas, são as promessas de Deus para você. Deus tem promessas, amém, irmãos? E o que é uma promessa? O que Deus prometeu para nós? Jesus, ele sentou com os discípulos nessa ceia, num momento de incerteza, e ele olha para eles e fala: ei, não se preocupe, não se perturbe o coração. Creiam em Deus, creiam em mim também. E ele começa a falar isso para os discípulos, dando esperança em promessas para a vida deles. Irmãos, eu queria mais uma vez te dizer, se tem uma coisa que vale a pena você colocar todas as suas forças, é na palavra de Jesus. É naquilo que ele prometeu para você. Porque aquele que promete é fiel para cumprir. Se existe alguém que cumpre todas as promessas, esse alguém é Deus. E eu e você precisamos voltar a estar seguro nas promessas do Senhor. Eu e você precisamos, no momento de incerteza, lembrar do que Ele prometeu. Nos momentos de ansiedade, nos momentos de perturbação da nossa alma, nós precisamos voltar, irmãos, a lembrar das promessas de Cristo. E o primeiro ponto da segurança nas promessas de Cristo está no verso 1 do texto que lemos, que ele diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. A primeira coisa que Jesus está falando ali para os discípulos é chamando a atenção deles para voltar ou para fortalecer a confiança. Jesus estava estabelecendo para eles ali: olha, não se preocupem, vocês precisam crer. Vocês precisam acreditar em Deus e em mim. Jesus, ele está dizendo hoje, no século 21, no século que estamos, não perturbe o coração de vocês. O exercício que vocês têm que fazer não é tratamento para ansiedade, muito menos tratamento para depressão. O que você precisa fazer é voltar a acreditar em Jesus. O que eu preciso fazer, Jesus está nos chamando para voltar a confiar. Creiam em Deus. Existe uma condicionante para eu não andar perturbado num mundo tão difícil. E a condição é crer. A condição é confiar. O Senhor está pedindo aos seus discípulos: depositem em mim toda a confiança, depositem em mim toda a esperança, depositem em mim toda a fé de vocês. A esperança, a confiança, o Deus nosso Pai pede para confiarmos. Mas, pastor, não é fácil. E quem disse que seria, irmãos? Jesus, ele experimentou o cálice da ira de Deus por conta dos meus e dos seus pecados, por conta da minha rebeldia, por conta da minha desobediência. Não foi fácil para Cristo, e Jesus sabe que não é fácil para os seus filhos. Por isso ele diz: creiam em Deus e creiam em mim. Irmãos, vivemos um tempo que estamos acreditando em tudo, e falávamos hoje isso na EBD. Acreditamos em correntes de WhatsApp, acreditamos em grupos de mensageiros que compartilham notícias sobre A, sobre B, sobre política, sobre saúde, coisas não afirmadas, coisas não coisas provadas cientificamente, mas acreditamos e repassamos. Acreditamos em tudo. Acreditamos no que o A fala, no que o B fala, no que o lado direito fala, no que o lado esquerdo fala, quando na verdade todos só estão olhando para si. O que Jesus está falando: olha, acreditem em mim. Voltem a acreditar em Deus. Voltem a esperança de vocês e a confiança no Senhor. Provérbios, se puder abrir na tela, capítulo 3, o verso 5 e o 6 diz assim:
Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. O próximo. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Volta ao 5. Ele diz: confie no Senhor de todo o seu coração. E o 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Praticamente, o que é confiar, pastor? O que é então crer? É isso. De maneira prática, reconheça Ele no seu caminhar. Reconheça Deus no seu dia a dia. Fale o quanto Ele é bom. Fale o quanto Ele é misericordioso. Apesar da vida que você vive hoje. Porque a condição que hoje eu vivo, se boa ou se ruim, ou não me importa, não é medidor do poder ou da presença de Deus no mundo. Muitas vezes eu estou vivendo situações difíceis, irmãos, e se eu parar para resgatar todas as minhas escolhas, foi porque eu fiz escolhas difíceis, talvez ruins, mas Deus não deixa de lhe acolher por isso. Continue crendo. Tempos de incerteza. Podemos facilmente sermos dominados pelo medo, pela insegurança, pela preocupação, pela ansiedade. No entanto, esse versículo nos remete a confiar em Deus. E essa confiança, ela não pode ser somente de palavras. A confiança é quando a situação se parece incerta. A confiança é quando nós não temos nem o que comer. A confiança é quando o mar está na frente e eu não sei o que fazer, e o exército de Faraó está atrás para matar todo mundo. A confiança é quando não há como escolher, porque não tem opções. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Diz o salmista. A confiança, irmãos, é quando não há opções. E mesmo quando há, precisamos lembrar do Deus da nossa salvação. Precisamos aprender a entregar os nossos problemas e preocupações a Deus. E Ele nos guiará através da tempestade da vida. O interessante é que Jesus nunca falou que a nossa vida seria uma vida de ausência de tempestades, de tornados, de turbilhões, de situações difíceis. Jesus nunca prometeu isso. Jesus prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Isso Ele prometeu. No meio da tempestade, vai vir, mas Ele estará conosco. No meio do turbilhão, do tornado, do furacão, que só você e sua família sabem, Ele não te livrará muitas vezes, mas Ele garante que Ele estará com você. Mas para isso, eu preciso parar de olhar somente para o dinheiro, parar de olhar somente para os médicos, parar de olhar somente para a política, para o governante. Eu preciso parar de olhar somente. Não significa que eu não deva. E eu preciso olhar para Deus. Senhor, diante do cenário atual, Senhor, diante da minha saúde, diante da minha situação financeira, diante do desemprego, eu olho para Ti. Eu confio em Ti, porque Tu és o Deus que prometeu que estaria comigo. E Jesus, olhando e falando para aqueles discípulos: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Então, amados, a primeira coisa que eu queria destacar nesse texto é confiar em Deus e em Jesus. Nós precisamos voltar a confiar em Deus e em Jesus. Nós precisamos confiar em Deus e em Jesus. Segundo ponto, o texto continua no verso 2, e ele diz, do João 14, na casa do meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês,
vou preparar lugar para vocês. Irmãos, isso aqui é tão profundo, é de uma riqueza tão grande, que Jesus está falando algo aqui fora do nosso campo material. Ele está colocando no coração dos discípulos: ei, primeiro, não se preocupem, eu estou com vocês. Continue crendo em Deus e em mim. Segundo, eu estou indo para um lugar preparar morada para vocês. Eu estou indo para um lugar que eu estou fazendo algo por vocês. Eu estou indo para um lugar agora, depois que eu for morto, ressuscitar ao terceiro dia, continuar trabalhando para vocês. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Aqui, irmãos, Jesus garante que há espaço suficiente no céu para todos nós. Jesus está garantindo, Jesus está prometendo, Jesus está afirmando que está preparando um lugar para você aonde ele estiver. Em Mateus, capítulo 25, verso 34, no último momento de todas as coisas, Jesus está dizendo e está falando, e em um momento ele diz: venham, como será no final. Venham, benditos de meu Pai. Mateus 25, 34. Venham, benditos de meu Pai, e recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Em primeiro lugar, confiança em Deus e em Jesus. Segundo lugar, Jesus assegura um lugar para mim e para você. Não há lugar no mundo para todo mundo. Não há lugar, muitas vezes, para você em todas as vagas. As vagas são limitadas. O mundo é concorrido. Não há lugar, muitas vezes, no mercado de trabalho para todos. É um funil. E esse funil, com a boca dele maior para cima, ele vai diminuindo. E só entra aqueles mais preparados. E às vezes não. Às vezes, no estado que nós vivemos, entram muito aqueles que são indicados politicamente, mas enfim. Não existe, muitas vezes, justiça na escolha de lugares, de cadeiras, de posições. Às vezes é quem tem umas costas mais largas, como dizem por aí. Mas eu quero te dizer que no céu, onde Jesus falou que está indo preparar lugar, há lugar para você. E se eu estou olhando para a terra somente para os lugares que eu não ocupei, ou que deixei de ocupar, ou se eu estou olhando somente para o chão que eu piso, para os lugares e para as ansiedades que me nascem, porque eu não estou onde eu deveria estar, eu vou me decepcionar. Eu vou chorar, eu vou me entristecer, e eu quero lhe convidar hoje a olhar para o céu e saber que lá há lugar para você, porque Jesus prometeu. Eu vou preparar morada, para onde eu esteja, vocês também estejam. Jesus, irmãos, garante que há espaço no céu. Jesus não só garante, como está preparando. Eu acho muito bonito quando Jesus fala isso, muito, de um carinho muito grande. Jesus não precisa preparar lugar, Jesus é o Criador. Mas ele diz: eu estou indo preparar, como se ele mesmo cuidasse da casa. Como quando você vai receber visita na sua casa, uma visita importante, que você tem um ano já esperando essa pessoa vir, você arruma a casa, você arruma a mesa, você põe as coisas no devido lugar e você espera ansiosamente aquela pessoa chegar. E Jesus, ele fala: eu vou preparar para vocês, como um gesto de carinho, como um gesto de amor, como um gesto de cuidado. Eu estou indo preparar a morada para vocês. Ele está ativamente preparando um lugar para nós, e essa promessa deve confortar o nosso coração. Essa promessa deve nos dar esperança, especialmente quando enfrentamos dificuldades nessa vida. Muitos sofrimentos presentes, Romanos 8:18.
não podem se comparar à glória vindoura. Aquilo que Deus prometeu e a promessa que Ele fez lá em 1 João é essa, que vocês tenham a vida eterna. Jesus olha para os discípulos e quer fazer queimar o coração deles. Olha, vocês não são desse mundo, creiam em Deus, creiam em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos e eu estou indo lá preparar para vocês. Olha que vocês vão ser perseguidos, aqui vai ser difícil, aqui o caminho é estreito. Olha aqui, vocês em meu nome serão odiados, mas escute, eu estou indo pessoalmente preparar a casa de cada um de vocês. Isso deve arder o nosso coraçãozinho, irmão, irmã. Isso deve arder a nossa confiança, deve queimar novamente uma vez. Porque se os meus olhos estão fitos somente nessa terra, meu Deus, como eu sou miserável. Porque Deus não prometeu a boa vida. Deus prometeu que estaria conosco até o fim. A boa vida é uma consequência das escolhas que fazemos durante a vida. E Ele abençoa, óbvio. Se eu estudar, eu passo. Ele não vai dar as respostas para mim. Porque não foi aqui que Ele prometeu a boa vida. Se é que de fato existe boa vida, irmão. Se é que de fato a gente pode caracterizar uma pessoa que tem boa vida, tem A, isso, B, aquilo. Não tem como categorizar isso. Tem gente que tem tanto e sofre tanto. Tem gente que tem tanto e não consegue dormir e dorme à base de remédios antidepressivos. Tem gente que tem tantas posses e não consegue acordar. E tem gente com tão pouco que é contente com aquilo que tem. Porque o tesouro não está na terra, o tesouro está no céu. Os olhos não estão somente aqui, temos que olhar para cá sim, se preocupar também, porque Deus deu essa responsabilidade, principalmente para os pais e para as mamães, para os nossos filhos, mas temos que orar, falar: Senhor, eu não tenho controle, eu te entrego a Ti, eu entrego a Ti. Senhor, eu não tenho como dimensionar. Por isso eu oro, eu me ajoelho e eu digo que a minha confiança está em Ti. Cuida dos meus filhos, cuida da minha família. Porque eu não consigo. Mas 7 horas da manhã eu estou no trabalho. Todo dia até 10 da noite. Porque faz parte. Mas a minha confiança não está nesse braço cansado. A nossa confiança precisa estar no nosso Deus, que olha para nós com olhos de misericórdia, que diz: Ele mesmo, eu estou indo preparar a casa para vocês morarem. Eu estou indo cuidar de cada detalhe para vocês estarem onde eu estiver. Eu estou indo preparar cada detalhe da casa de vocês e tem lugar para você. Você só precisa parar de olhar para a terra e começar a olhar para o céu. Como Paulo dizia, que olhava para as coisas que são do alto, esquece das coisas que para trás ficaram. Eleva os meus pensamentos para o alto. E aí, irmãos, o contentamento vem, a esperança se renova, a alegria enche o coração, a gente começa a ter uma visão diferente, o que os teólogos chamam de cosmovisão do mundo muda. E o jovem começa a ser mais obediente, e o jovem começa a ser mais estudioso, começa a correr mais porque ele sabe o Deus que ele segue. A mãe começa a ser mais diligente, começa a ser mais respeitosa ao seu marido. O marido começa a amar a mãe, a esposa de maneira genuína, começa a entregar a vida dele pela família. Porque o que move agora não é o dinheiro, não é a terra, não é o terreno, mas é o próprio Deus. Cuidando e guardando a família de vocês, porque a nossa esperança não está nas coisas dessa terra. Ele diz: creiam em Deus e creiam em mim. Precisamos parar de crer nesses grupos, nessas coisas, e precisamos olhar para Ele e nos humilharmos. Senhor, eu não consigo sem Ti. O terceiro ponto está no verso 3, que diz: e quando eu for
preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Irmãos, assim como o cuidado de Jesus preparar a nossa casa, ele diz: eu ainda vou voltar para buscar vocês. Eu ainda vou voltar para buscar vocês. Para que aonde eu esteja, vocês vão estar comigo. Jesus, irmãos, ele vai voltar. Quem esqueceu disso, lembre. Jesus, ele está voltando para buscar a sua igreja. E precisamos inculcar isso na nossa cabeça, na cabeça dos nossos amigos, dos nossos familiares. Jesus está voltando. E pasmem, a tecnologia avança rápido. Cada vez mais eu tenho menos tempo para ver um vídeo, né? Antes era 30 minutos e agora o TikTok é 5, 10 segundos e você vai passando. E a gente não está olhando para o fato mais importante do mundo. Jesus está voltando. A promessa da sua volta é iminente. Jesus, ele diz para os discípulos que volta, mas ele volta para nos levar com ele. Isso ressalta o que está lá em Apocalipse 22, 12. Eis que venho em breve. A minha recompensa está contigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Irmãos, a promessa de Jesus é que ele voltará. E isso deve nos motivar a viver de maneira que honre a Deus. Você lembra daquela parábola das 10 virgens? Não sei se alguns lembram. A parábola diz que existiam 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 imprudentes, sensatas e insensatas. E ele conta que as 10 esperavam um noivo. Só que num belo dia, elas todas adormeceram, porque o noivo tardava em chegar. Só que quando se ouve um grito, eis que vem o noivo, todas acordaram como um súbito, e 5 ainda tinham o seu azeite queimando naquela lanterna, naquela lamparina, e 5 não tinham. E aquelas 5 que não tinham mais azeite se desesperaram e pediam: me dá um pouco do teu azeite para que eu possa me encontrar com o noivo. E elas outras falaram: não, porque é arriscado de vocês e nós ficarmos sem, vão comprar. Irmãos, Jesus está voltando, e isso precisa nos motivar a viver de uma maneira que honre a Deus. O azeite precisa continuar queimando, irmãos. A nossa vida, ela precisa continuar diante de Deus. A nossa vida, ela precisa continuar como pessoas que vivem de maneira que honrem a Deus. Pessoas que vivam de maneira que honrem a Deus. Devemos lembrar que um dia vamos nos apresentar diante de Jesus. Devemos lembrar e nos atentar que um dia Jesus, ele vai nos chamar pelo nome. E Jesus vai separar as ovelhas para um canto e os bodes para o outro. Devemos lembrar de um dia que Jesus vai olhar os frutos da nossa mão. Devemos lembrar e não esquecer que o fato de Jesus voltar deve me encorajar a viver de maneira santa, cheia de fé e obediência à sua palavra. 1 Pedro 1, verso 15, fala um pouquinho sobre isso. Em suma, irmãos, as verdades extraídas do texto nos ensinam a ter fé em Deus e em Jesus, a ter esperança, por saber que Ele está nos preparando morada, e a viver de maneira que honre a Ele, porque estamos aguardando o seu retorno. Precisamos honrar a Deus. E assim, conversava sexta agora com o pastor Breno, no Senac, aqui no trabalho, e nós falávamos sobre retroceder. Existe um texto em Hebreus 10:39 que fala assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos.
Tem gente que busca seguir a Deus, busca honrar todo o seu comportamento naquilo que agrada a Deus. A gente não vai listar aqui o que é. Mas, às vezes, eu até tento. Ok, mas lembre-se que você está tentando, buscando sempre melhorar o hoje. Se hoje você honrou a sua esposa, marido, honre amanhã também. Honre depois de amanhã. E assim, o contrário também é verdadeiro, esposa. Honre o seu marido. E assim como todas as outras regrinhas que Deus dá sobre boa fé e conduta e prática, nós não podemos retroceder. Poxa, eu ainda não consegui me livrar dessa situação, desse palavreado, desse palavrão excessivo que sai da minha boca. Aí eu consigo me livrar. Aí depois de certo tempo eu volto a falar de novo. Nós não podemos voltar. Nós não podemos ficar pior do que nós estávamos ontem. E quem é que garante isso? O próprio Deus que nos santifica. Como? Orando. Lendo sua palavra, vindo aos cultos do domingo, orando em casa. Buscando a Deus. Nós precisamos nos ser encorajados a viver de maneira digna, santa, cheia de fé e obediência. E quarto e último ponto. A parte B do verso 3 diz assim: para que vocês estejam onde eu estiver. É muito interessante essa parte que Jesus fala. Eu vou preparar morada. Creiam em Deus, creiam em mim, eu estou indo preparar a casa de vocês. Eu vou voltar para buscar para onde eu estou, vocês também estejam. Jesus, ele não falou aonde será. Jesus falou como será. E como será com ele. Então, o lugar que nós vamos estar é indiferente. Se no céu, se na Rua de Ouro, se na Nova Jerusalém, que a Bíblia fala de tudo isso. É indiferente. Nós não temos que ligar a nossa cabeça. Eu vou aqui crer no céu, porque no céu tem ruas de ouro, lá não tem dor, lá não tem enfermidade. Amém, não tem mesmo. Eu quero crer no céu e eu quero logo que Jesus volte, porque lá é muito bom, lá as águas são como cristais, lá é tudo maravilhoso. Lá eu vou ter até uma casa, aqui eu pago aluguel. Irmão, nós não temos que nos atentar para o lugar. Nós temos que nos atentar para quem está no lugar. Jesus quer ter comunhão com você no céu e aonde Ele estiver. Para onde eu estiver, vocês também vão estar. A unidade da presença de Cristo, Ele quer continuar com a sua igreja. O texto aponta para a promessa de unidade. De ser um com Cristo, não se trata apenas de estar fisicamente, de estar no céu, mas se trata de estar em comunhão, vivendo na sua luz. E esta mensagem ecoa. Em 1 João 2,6 diz: aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou. Devemos, irmãos, nos esforçar para viver como Cristo viveu. Andando em amor, misericórdia, justiça. Isso significa viver uma vida de serviço, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Escute, para nós encerrarmos. A vida nessa terra é uma preparação da vida que virá. Tudo que você está vivendo aqui hoje é porque Deus está te preparando. Deus, ele já fez a sua obra salvadora na cruz, enviando o Filho dele para morrer no nosso lugar. E isso deu autoridade para que todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus seja salvo, porque ele conquistou isso na cruz. Isso você também sabe. Mas agora nós não podemos esquecer disso. Essas promessas precisam estar avivadas no meu coração, de unidade, de promessa da sua volta, de assegurando um lugar para nós e de confiar em Deus e nele. Onde Ele estiver, nós iremos também, não importa o lugar. O que vale a pena é Cristo, irmãos. O que vale a pena é Cristo. E eu queria orar com você. O primeiro ponto
é uma chamada para a fé. Pode vir um louvor. É uma chamada para a confiança em Jesus. Lembra? Não se perturbe o coração. O que é que tem que fazer então? Creia em Deus, em Jesus. Fé. Confiar. Uma chamada para isso. Segundo ponto. Ele assegura um lugar para nós no céu. Você pode ter a cabeça na terra e não tem lugar para todo mundo. Mas no céu tem. Terceiro ponto. A promessa que ele volta nos remete a viver uma vida santa. Porque ele vem buscar quem está diante dele. Mesmo tentando, falhando, mas está com o coração diante dele. E quarto e último lugar, a unidade, que remete à comunhão com ele. As promessas de Deus, irmãos, elas se cumprem. Foi como nós começamos a mensagem. Se vale a pena a gente colocar algo, a nossa força e esperança é na promessa de Deus. E Jesus, ele quer cumpri-las em nós, de acordo com o que nós vimos hoje. Eu queria te convidar a ficar de pé.